Olá, meus amigos, estou aqui agora para mostrar para vocês na lavoura aqui do resultado de trabalho que eu fiz desde o do tratamento de semente, da escolha do local, tratamento de semente, aqui ó, a espiga, o formato das espigas, ó. Duas espigas, olha o formato dessas espigas aqui de milho, ó. Isso aqui é um trabalho que foi feito desde a escolha do local de plantio, tá? Até agora nessa situação e fizemos aí uma última análise de folha aí. Foi necessário fazer a reposição nutricional de micronutrientes, fez a reposição nutricional de imediato, tá? Que o objetivo aqui é atingir um teto máximo de produtividade, tá? E ter um custo baixo, tá? Que a planta, se você pegar e fornecer tudo que ela necessita durante o ciclo dela, ela vai procurar te entregar o máximo possível aí, de produção, tá? Mas para isso você também tem que estar fazendo aí esse trabalho de acompanhamento nutricional, trabalho de acompanhamento de controle de praga, certo? Trabalho de acompanhamento, de controle de fungo, de controle de bactéria, tá? Isso tem que ser feito durante todo o ciclo, tá? Por isso que é importante você estar ciente que mesmo após o pendoamento você deva fazer aplicações, se caso necessário, tá? Que você tenha um retorno tranquilamente, tá? Não lembrar somente de fungicida e bactericida. Você tem que lembrar também que a planta também precisa dos macros e micronutrientes para estar te entregando aí uma boa produtividade, tá? E principalmente foi um ano atípico igual esse ano, que realmente não faltou chuva, na minha região não faltou chuva, tem determinadas regiões que faltaram chuva, né? E sem água nada se produz, isso aí é lógico, tá? A planta necessita de água. Então, a única coisa que você pode estar fazendo, se for uma região que às vezes ela está sofrendo um pouco com a seca, então se você fez um trabalho de base bem feito, às vezes a planta vai ter uma resistência maior à seca, né? Mas tem de se lembrar que sem água não tem condições de você estar produzindo nada. Olá, meus amigos, eu estou aqui hoje para mais um vídeo. Esse vídeo é exclusivo para responder as perguntas que o pessoal tem me feito aí nos últimos dias. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta é feita pelo Rubens Franco. Bom dia, o senhor dá consultoria? Sou de Astorgas, no Paraná, perto de Maringá. Tenho áreas irrigadas com pivô central e estou precisando de uma consultoria no milho. Aí, meu amigo, é o seguinte, eu não tenho condições de dar consultoria no momento. Por quê? São várias pessoas me solicitando consultoria. Então eu pensei o seguinte, vou estar fazendo um treinamento de vários anos de experiência, um treinamento daquele treinamento foda que você tem condições de conduzir sua lavoura desde a escolha do local de você fazer o plantio. Por exemplo, você vai fazer um plantio milho safrinha. Eu vou estar te ensinando esse treinamento desde a escolha na sua propriedade. Você está escolhendo o local de você fazer o plantio, o tratamento de base para você estar utilizando nesse plantio, tá? E como você conduzir a sua lavoura do início até o final do ciclo. Então eu vou estar fazendo um treinamento exclusivo com mais de 20 anos de experiência no setor. Então o treinamento é treinamento foda que vai resolver seu problema. Aquela pessoa que nunca plantou milho na vida dele, se ele seguir o meu treinamento, eu vou dar condições para ele estar conduzindo uma lavoura com eficiência, de jeito que ele vai produzir muito, vai gastar pouco e vai ganhar dinheiro, que é o mais importante quem trabalha no setor aí da agricultura. Ele tem que trabalhar, mas ele tem que ganhar também. Então esse treinamento vai estar relacionado a todos os itens que podem ocorrer na lavoura, a solução e fazendo também a orientação preventiva para o produtor rural gastar cada vez menos e produzir mais. Então, meus amigos, deixa seu comentário se você tem interesse nesse treinamento, o que você gostaria de saber para mim estar aprofundando mais ainda nesse treinamento, ou que problema você gostaria de estar resolvendo na sua propriedade em relação aí aos plantios de milho. Deixando seu comentário específico, você vai estar me ajudando a estar desenvolvendo cada vez mais esse trabalho, porque cada região é diferente, cada situação é diferente. Então, se você puder me deixar esses comentários aí, para mim estar colocando aí nesse treinamento.
Agora a próxima pergunta, para o meu amigo José Otaviano, está perguntando o seguinte, pessoal: mas como no pendoamento faço alguma aplicação? A pergunta que ele pôs aqui é o seguinte: o José Otaviano está perguntando se no pendoamento do milho tem necessidade de fazer alguma aplicação. Pessoal, que nós devemos quebrar aquela tecnologia do passado. Todo mundo pensava assim. Eu ouvia muitos, 10, 15 anos atrás aí, 10 anos atrás, eu ouvia muitos produtores rurais, e até hoje ainda ouvem produtor rural, falar assim: não, o milho até os 18 dias de germinado tem que fazer tudo que precisa. Gente, isso aí não é verdade. Toda planta, ela necessita de acompanhamento de todos os pré-requisitos, desde o início do ciclo da cultura até o final do ciclo dela. Então o milho, ele precisa ser acompanhado desde o dia da germinação até o final do ciclo. Então você deva fazer a aplicação antes do pendoamento. Você tem que fazer análise de folha, fazer um trabalho de acompanhamento rigoroso, fazendo a análise de folha, verificando o que a planta necessita e fazer a reposição logo de imediato. Isso é tecnologia na agricultura. Então você tem que fazer desde a germinação até o final do ciclo. Após o pendoamento, deva fazer a aplicação sim. Se você tiver uma análise na mão, fizer uma análise e verificar que tem necessidade, tem que fazer reposição logo de imediato. Se você verificar que está tendo infestação, começando a infestação de fungo ou de bactéria, ou de determinada espécie de praga, principalmente pulgão, depois do pendoamento, deve entrar de imediato com aplicação preventiva, certo? E aplicação curativa, caso necessário. Tanto relacionado a fungo ou bactéria. Então, quem não acompanha a lavoura desde o início do ciclo até o final do ciclo, ele está simplesmente limitando a produtividade dele. E o produtor que limita a produtividade dele, ele não fica no mercado. Então, deva fazer a aplicação sim. Então, meus amigos, aqui está mais uma pergunta. A pergunta é do Antônio Bezerra. Ele perguntou o seguinte: professor, por favor, tira uma dúvida minha. A orientação de fileira tem alguma influência na produção ou não? Meu amigo, é o seguinte: a orientação de fileira tem sim influência na produção. Então você deva fazer o plantio de maneira que você consiga reter o máximo possível de água, tanto se for área irrigada ou se for área sequeiro. Então, conforme o jeito que você fizer a fileira, você causa erosão. O espaçamento de plantio é importantíssimo. Por que o espaçamento de plantio também é importantíssimo? Se você vai plantar com espaçamento de 50, ou de 70, ou de 80, que em cima do espaçamento você vai calcular a quantidade de semente que vai por metro e a adubação necessária para atender a demanda que essa semente precisa. Então é importantíssimo você saber a orientação das linhas correta, é importante você saber o espaçamento. Então isso aí tudo influencia na produtividade, porque aí está a base da lavoura. Se você não pegar e fizer uma base bem feita, calculada corretamente, principalmente se for uma área que tenha desnível, conforme o jeito que você fizer as linhas de plantio, você simplesmente vai perder muito em relação aí aos macronutrientes que você vai colocar aí junto à semente aí no plantio. Então tem que ter muito cuidado em relação aí, principalmente as linhas, como você vai direcionar as linhas de plantio e como você vai direcionar aí a questão do espaçamento. Porque o espaçamento é importantíssimo, a quantidade de semente que vai por metro depende desse espaçamento, a quantidade de adubo já depende da quantidade de planta que vai por metro. E outro detalhe importante: quando você vai escolher esse espaçamento, você já tem que ter noção do tipo de variedade de milho que você vai plantar. Por quê? Tem variedade de milho que aceita um espaçamento de 50, tem variedade de milho que não aceita espaçamento de 50. Você tem que plantar aí no espaçamento de 70 ou no espaçamento de 80. Então esses detalhes tudo tem que levar em consideração, porque faz uma grande diferença na sua produtividade. Mais uma pergunta aqui com o meu amigo Gabriel Kuller está perguntando. Ele está perguntando o seguinte: o tratamento no milho é só nos 45 primeiros dias? Já de cara, meu amigo, eu já vou te responder que não. Toda planta, toda cultura, ela tem que ser acompanhada desde o planejamento de plantio até o final do ciclo. Isso aí faz parte. Você não pode esquecer a sua lavoura, que senão você vai estar limitando a produtividade. Então essa história de 45 dias, de 35 dias, isso aí não funciona. As variedades de milho hoje que tem no mercado, nós temos várias variedades para você ter uma ideia. Que tem capacidade de entregar até 600 sacas de milho por hectare. Já tem variedade no mercado, a nível de laboratório já foi comprovado. 600 sacas de milho por hectare. Por que o produtor rural hoje, ele consegue aí, poucos que conseguem passar
de 250 sacas de milho por hectare. Porque tem muito ainda o que melhorar no agronegócio, tem muito o que melhorar na agricultura, tá? Para a gente chegar aí a esse teto aí de 600 sacas de milho por hectare. Então por isso que é importantíssimo você pegar, efetuar seu plantio, acompanha a sua lavoura, desde a germinação até o final do ciclo, aquilo que ela estiver pedindo, em cima de uma análise de folha, mesmo que você fez a análise de solo, mesmo que você colocou a adubação de base correta, faz a análise de folha, verifica o que está deficiente, o que ela está pedindo, certo? Porque às vezes você pôs, o solo não disponibilizou, então isso aí é muito importante. Tem vários fatores que influenciam, clima, temperatura, então muitos fatores que influenciam. Então a maneira de você tá melhorando a sua produtividade é em cima do acompanhamento técnico, em cima de análise, que aí vai mostrar, a planta está precisando de determinado micronutriente, então vou lá e vou procurar fazer a reposição o mais rápido possível desse micronutriente. Com isso eu vou estar melhorando a minha produtividade. Isso até o final do ciclo da lavoura. Após o pendoamento do milho, você deva fazer a análise de folha. Não lembrar que você tem que usar somente fungicida. Faz a análise de folha, verifica se está com deficiência, faz a reposição. Já tem tecnologia hoje com eficiência para você fazer essa reposição de imediato. Faz a reposição que você vai melhorar ainda mais a sua produtividade. Então, essa questão aí, na realidade, é mais que mito. Porque muita gente pensava que eu fiz a cobertura de milho, acabou. Plantei o milho, fiz a cobertura, acabou. Não, isso aí é na época lá que produzia no máximo aí 120 sacas de milho por hectare. O produtor rural hoje não deve plantar milho para produzir 120 sacas de milho por hectare, não, senão ele quebra. Então ele tem que plantar, ele tem que fazer acompanhamento desde o início, rigoroso, tanto no controle nutricional, quanto no controle de praga, quanto no controle de fungo e bactéria. Se ele não fizer, ele roda, ele não produz, ele não ganha dinheiro. Tá ok, meu amigo? Então, meus amigos, esse foi o vídeo. Se você gostou, mande para um amigo, certo? Deixa seus comentários, principalmente naquela área lá que eu pedi para vocês lá, a questão do treinamento. Então, eu estou disposto a estar fazendo um treinamento específico para estar te ajudando. Então, você não esqueça disso, deixa seus comentários, deixa principalmente o problema maior que você teve no último plantio. Isso é muito interessante, a gente está sabendo. Aí você fala sobre a região, como é que é seu tipo de solo, o problema maior que você teve no último plantio, que isso aí eu vou estar fazendo esse treinamento exclusivo para estar te ajudando, tá ok?